Vamos à nossa primeira aula da componente probabilidade combinatória, em que vamos tratar sobre o princípio fundamental da contagem. Imagine o seguinte problema. Vamos começar por ele. Um indivíduo dispõe de 3 camisas e 2 shorts para realizar uma caminhada numa manhã de segunda-feira. De quantos modos distintos ele pode se vestir? Para resolver esse problema, a gente pode pensar que ele vai tomar algumas decisões. A primeira delas, por exemplo, seria escolher quais das 3 camisas ele irá utilizar. Escolhida a camisa, ele então vai tomar a decisão do short. Então, observe que para cada camisa que ele escolhe, ele tem duas opções de short. Para cada camisa, eu tenho duas opções de shorts. Para cada camisa, eu tenho duas opções de shorts. Então, no final, né, ele tem 6 conjuntos aqui, né, de camisa short para poder escolher diferentes. Então, nesse processo, né, se a gente for tentar sistematizar, a gente pode dizer que ele decidiu escolher uma peça de cada vez. Para a escolha da camisa, ele tem 3 opções. E escolhida a camisa, ele tem 2 opções de shorts. Portanto, ele terá ao todo 6 opções para se vestir. Esse tipo de raciocínio ele pode ser compilado aqui no que a gente chama do princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte: se eu tenho uma decisão D1, que ela pode ser tomada de X maneiras, e se, uma vez tomada essa primeira decisão, eu tenho uma outra decisão D2, que pode ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras que a gente pode tomar decisões D1 e D2 é o produto de X vezes Y. Esse princípio também é conhecido como princípio multiplicativo. Vamos ao seguinte problema. Uma bandeira é formada por 3 listras que devem ser coloridas com as cores vermelho, preto e branco, e de modo que listras adjacentes não tenham cores iguais. De quantos modos pode ser colorida essa bandeira? Para chegar a esse quantitativo, né, dos modos que podemos colorir, a gente pode dividir esse problema em decisões. Como a gente tem uma bandeira com 3 listras, as decisões que vamos tomar é justamente escolher a cor de cada uma das listras. Por exemplo, a primeira decisão seria escolher a cor da primeira lista. Nesse caso aqui, por exemplo, escolhemos a cor vermelha. Tomada essa decisão de escolher a cor vermelha, escolhemos a cor da segunda listra, que pode ser preta ou branca, uma vez que adicionamos aqui a restrição de que listras adjacentes não têm cores iguais. Então, não posso usar o vermelho na segunda lista. Então, uma vez escolhida uma dessas duas opções para a segunda lista, temos a terceira decisão, que seria escolhermos a cor da terceira lista. Se escolhermos aqui vermelho e preto, a terceira lista ela só pode ser ou vermelha ou branca. Se escolhemos vermelho e branco, a terceira lista só pode ser vermelha ou preta. Então, temos esse problema, né, estruturado em 3 decisões. Mas poderíamos ter escolhido, né, inicialmente, a cor preta para a primeira lista. E teríamos aqui novamente a escolha de 2 cores para a segunda lista. E novamente, para cada uma das decisões que a gente tomou, a gente teria 2 escolhas para a terceira lista. Assim como se iniciássemos, né, escolhendo a cor da primeira lista como branca. Ao todo, a gente teria então 12 maneiras possíveis de colorir essa bandeira. Usando o princípio multiplicativo, o que a gente está fazendo justamente é dividimos o problema em 3 decisões. No caso, as decisões aqui são a escolha da cor de cada lista. E a gente observa que, para a primeira lista, a gente tem 3 opções, que são as 3 cores disponíveis. Já para a segunda lista, a gente só tem 2 opções das 3 cores disponíveis, porque a gente não pode colocar a mesma cor que escolhemos na primeira lista. Da mesma forma, a cor da terceira lista ela só pode ter 2 opções, porque a gente não pode escolher a cor que escolhemos na segunda lista. O princípio multiplicativo, então, garante que, ao todo, a gente tem 3 vezes 2 vezes 2, que são 12 opções possíveis de escolhas para colorir a bandeira de 3 listras. Vamos a mais um exemplo aqui de aplicação do princípio multiplicativo. Vamos responder a seguinte questão: quantos são os números naturais pares de 3 algarismos? Assim como o exemplo anterior, vamos dividir aqui a solução dessa questão, essa pergunta, em decisões. E quais as decisões que a gente tem que tomar aqui? Também a gente pode dividir aqui em 3 decisões. Em que as decisões são justamente a escolha dos algarismos das unidades, das centenas e das dezenas.
certo? Então, a gente tem que contar quantas opções a gente tem disponível aqui. Nesse caso, a gente vai dividir essa contagem, né, dos números naturais pares de três algarismos distintos em dois casos. O primeiro caso, a gente vai contar os números que têm o zero no algarismo das unidades. Então, se a gente escolher aqui, né, definir a primeira escolha como sendo a escolha do algarismo das unidades, como a gente colocou essa restrição que estamos contando apenas aqueles que têm zero no algarismo, nessa posição, então a gente tem uma única opção de escolha disponível para essa primeira decisão. Tomada essa decisão, a segunda decisão aqui será a escolha do algarismo das centenas. Nesse caso, a gente tem 9 opções, porque dos 10 algarismos disponíveis a gente não pode colocar o zero. Tanto por não fazer sentido você ter o zero no algarismo das centenas, como também porque a gente já escolheu o zero como algarismo das unidades. E essa é uma restrição que a gente quer os números apenas aqueles que têm 3 dígitos distintos. Então, nesse caso, a gente tem 9 opções para a segunda decisão, que é a escolha do algarismo das centenas. E a última decisão que a gente precisa tomar para compor um número, né, natural de 3 algarismos é a escolha do algarismo das dezenas. Nesse caso, a gente tem 8 opções. Por que 8 opções? Porque dos 10 algarismos disponíveis, a gente não pode escolher o zero e nem pode escolher o número que a gente escolheu na segunda decisão. Então, pelo princípio multiplicativo, nós temos 72 números de pares de 3 algarismos que terminam com zero. Vamos contar agora os restantes, ou seja, agora aqueles que não têm o zero no algarismo das unidades. Então, se a primeira decisão é a escolha do algarismo das unidades, nós temos 4 opções. Já que nós queremos apenas os números pares, então ele só pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Como já contamos aqueles que terminam em 0 no primeiro caso, aqui a gente só vai ter 4 opções disponíveis. Para a escolha do algarismo das centenas, nós temos agora 8 opções. Por que temos 8 opções? Porque não podemos escolher nem o algarismo que escolhemos nas unidades, porque queremos 3 algarismos distintos, e nem podemos escolher o zero. Como falei anteriormente, não faria sentido escolher o zero como um algarismo das centenas. E por fim, a terceira decisão, que seria escolher o algarismo das dezenas, teríamos também 8 opções. A única exclusão que a gente faria aqui, dos 10 algarismos disponíveis, a gente não pode utilizar nem o que a gente escolheu na primeira decisão, nem na segunda. Então, novamente, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 4 vezes 8 vezes 8, que são 256 números naturais pares, com 3 algarismos distintos e que não tem zero no algarismo das unidades. Então, ao todo, né, o primeiro caso nós obtivemos 72 números e no segundo caso obtivemos 256. Então, ao todo, temos 328 números pares de 3 algarismos distintos. Por que foi necessária essa, essa divisão em casos na solução desse problema? Nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que o que a gente está querendo fazer é compor um algarismo, um número de 3 algarismos, e distintos, né? Então, a gente tem aqui que escolher quais são os algarismos, né, os dígitos que vamos encaixar em cada um desses espaços. Como queremos números de 3 algarismos, não faz sentido a gente colocar o zero aqui no algarismo das centenas, porque isso aqui não gera um número com 3 algarismos. Então, a gente precisou dividir isso porque a gente tem essa dependência e tem essa restrição. Por exemplo, se a gente simplesmente é, contasse a primeira decisão aqui sem considerar os casos, a gente teria 5 opções, porque a gente quer número pares. Então a gente poderia colocar aqui 0, 2, 4, 6 e 8. Só que a escolha do número das centenas aqui dependeria de que número a gente escolheu aqui. Se a gente escolhe o 0 aqui, nós temos 9 opções para cá. Mas se o 0 não for escolhido aqui, a gente tem apenas 8 opções. Então não é uma coisa que depende. A escolha, o que a gente vai, as opções que a gente tem para escolher o algarismo das centenas, nesse caso, depende do que a gente escolheu para o algarismo das unidades. Então, por isso que foi feita, nesse caso, a divisão em, em dois casos. Esse foi um caminho que a gente escolheu aqui para apresentar a solução. A gente poderia pensar também de outra forma.
A gente poderia pensar em todos os algarismos compostos por três números distintos, pares, e mesmo incluindo inclusive aqueles que têm o zero no início. Então, a gente estaria contando mais do que a gente precisaria. E a partir daí, depois a gente contaria aqueles que têm o zero na frente e faria a subtração. Também seria um caminho possível para a solução desse problema. Nesta aula, a gente introduziu o princípio fundamental da contagem e apresentamos alguns exemplos de aplicações deste princípio em problemas de contagem.